E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Deixa eu mudar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje nós vamos começar um módulo extra de Administração Mercadológica 3 de Marketing Digital. Eu estava esperando muito por esse dia. É muito legal essa disciplina, esse módulo de Marketing Digital. É algo que eu venho estudando e trabalhando há muito tempo. E eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência nessa área e também um pouco dos conceitos, tá? Bom, nós estamos numa fase na era da informação que ter a informação faz parte de todo o negócio, né? Faz parte da revolução digital, como tá dito aqui. Para a gente poder começar, para a gente poder falar sobre marketing digital, a gente tem que começar a falar sobre alguns parâmetros e, de acordo com esses parâmetros, as eras, comparando duas eras, que é a era industrial e a era da informação. A era industrial antes da que a gente vive hoje em dia, que durou aproximadamente até 1990, e hoje nós estamos na era da informação, que, de acordo com alguns estudiosos, deve durar até esse ano, para a gente começar uma nova era a partir do ano que vem. Isso não é muito, vamos dizer assim, muito preciso, mas é uma ideia baseada em visões de alguns autores. Tá? Bom, na era industrial, a produção era baseada em terra, trabalho, capital. Hoje, a produção é baseada em conhecimento e informação. Quem tem conhecimento e informação vende bem o seu peixe e, por consequência, é bem visto pelo mercado ou pelos consumidores e essa pessoa acaba tendo mais sucesso no mercado de uma forma específica. O capital ele era baseado em bens, petróleo, enfim, os recursos eram escassos. Hoje em dia os bens são intangíveis, as tecnologias são muito maiores, existe muito mais software do que antes e a gente sabe que o limite ainda não chegou. As empresas mais valiosas do mundo hoje em dia são aquelas que vendem serviços. Antes era ao contrário, eram as empresas que vendiam produtos, bens tangíveis. A moeda na era industrial era baseada em ouro, papel moeda. Hoje em dia, claro, ainda existe. Mas as transações digitais são muito mais frequentes hoje em dia do que antes, né? Antes não existia o Bitcoin, hoje em dia a gente tem. O trabalho na época da era industrial, era principalmente trabalho físico, repetitivo, mecanizado, com horários fixos. Você entrava às 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã, ia almoçar, voltava num determinado horário e saía às 5 horas da tarde. Em escritórios ou fábricas. Hoje em dia, na era da informação, ela é predominantemente mental, é baseada mais em criatividade do que qualquer outra coisa. Existe um fluxo contínuo de trabalho e ininterrupto. Eu estou percebendo hoje em dia, trabalhando no home office, eu trabalho todos os dias, gente. O home office dá a falsa impressão de que é mais tranquilo. Não é. E você pode trabalhar de qualquer lugar. Eu poderia estar dando essa aula para vocês agora, por exemplo, em Marília, ou em Ribeirão Preto, ou nos Estados Unidos, em qualquer lugar. A inovação na era industrial era intermitente, ou seja, havia uma inovação, parava por um tempo, havia outra inovação, parava por um tempo. Hoje, na era da informação, a inovação é constante e é obrigatória. Sem inovação não se cria nada, não existe nada sem inovação na era da informação. A escala na era industrial era de grandes empresas dominarem o mercado. Hoje em dia, são pequenas empresas que podem ter destaque no mercado. Ela não precisa ser grande para se destacar. Tem várias empresas que eu conheço que trabalham com nichos de mercado que se destacam, porque nenhuma outra empresa faz aquilo que eles fazem, né, com aquela característica artesanal ou exclusiva para o consumidor, por exemplo.
A infraestrutura na era industrial era baseada no transporte, em instalações, portos, estradas, enfim. Hoje em dia, a infraestrutura tem foco na comunicação, no aprimoramento de redes inteligentes, no aumento da velocidade da internet que a gente tem na nossa casa, no acesso democrático de internet para todos, através de redes sociais, enfim. Na minha época, quando eu tive meu primeiro celular, primeiro que não existia nem 3G, nem 4G, nem nada. Segundo, que era muito caro você fazer uma ligação. Custava 2, 3 reais por minuto, sabe? Hoje em dia a gente tem planos de R$ 49,90 para internet, para ligação para qualquer celular, para fora do estado, para fixo, para qualquer coisa. Então o acesso a isso só é possível através do aprimoramento dessas redes inteligentes. A velocidade transicional ela era relativamente rápida, né? De transações de negócios, de ligações, de fechamento de negócios, entre outras coisas. Hoje em dia a gente sabe de tudo em tempo real. Se ocorrer uma bomba atômica nesse minuto no Japão, em menos de 5 minutos a gente pode ficar sabendo na nossa casa através de um meio de comunicação qualquer. Qual que é o conceito de marketing digital? O que é o marketing digital? Ele é um marketing dentro do meio digital. Não existe uma definição específica para ele, né? Se a gente pudesse transportar isso para o meio digital, seria toda forma de comunicação que transmite informações através do meio digital, seja pela internet, pelo celular, pela Smart TV, por jogos digitais, por e-book, enfim. O marketing digital pode estar dentro de tudo isso. Com o surgimento, com a evolução da internet, a gente sabe, eu estou cansado de dizer isso para vocês, o comportamento do consumidor mudou. E o comportamento do consumidor muda constantemente com o meio digital. Porque a oferta de produtos e serviços com a inovação tende a ser cada vez maior. Consequentemente, com muitas opções, o consumidor vai acabar optando por aquelas que mais se encaixam ao seu perfil, que mais se encaixam com a sua necessidade. As empresas que melhor prestarem o serviço, que melhor fizerem o feedback com o cliente, que avaliem a sua percepção de compra de uma série de coisas, é a que vai ter sucesso. E a facilidade de comprar tudo isso, em comparar preços, faz com que alguns costumes antigos sejam abandonados quase que definitivamente. Para eu comprar uma geladeira antes, eu tinha que ir na Casas Bahia, no Magazine Luiza, na J. Mafuz. Porra, eu demorava 2 horas, ia a pé e me cansava pra caramba. E o pior, se não tivesse todas essas lojas em shoppings, eu ia ter que ficar rodando o centro da cidade para encontrar estacionamento. Hoje em dia, esse tipo de comportamento mudou. Percebam a fase em que a gente vive nessa pandemia. Nosso comportamento já mudou de uma certa forma. E essa forma radical de nós enxergarmos a mudança também ocorreu se comparado com o que a gente vivia há 15 ou 20 anos atrás. Bom, antes, para vocês terem uma ideia, os consumidores que queriam comprar passagens aéreas, eles só conseguiam comprar em guichês ou em agências de turismo, né? Hoje, com um clique, você compra uma passagem para Salvador para amanhã ou para depois de amanhã. E você ainda consegue comparar preços para saber onde está melhor o valor, né? Para a gente tirar um extrato, a gente tinha que enfrentar fila, ir no caixa e pedir para o caixa que estava lá dentro tirar um extrato para você, né? Hoje em dia, a gente olha no celular, é muito mais fácil. Para comprar um livro, a gente teria que ir numa livraria mais próxima. Hoje em dia, a Amazon tem mais livros do que a maior livraria do mundo que vende livros em loja física, né? Bom, é aquilo que eu falei para vocês. A definição do marketing digital, segundo
Kotler e Keller é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros. A única definição que muda disso para o marketing digital é o final. É a mesma coisa e a gente acrescenta através dos meios digitais. O marketing digital não fala ir de encontro, a gente também falou dessa definição em algumas outras aulas, ir de encontro com os desejos e as necessidades do consumidor. Isso continua sendo da mesma forma dentro do meio digital, tá certo? Bom, a gente já aprendeu sobre os 4 P's, sobre os 4 C's de marketing, né? Os primeiros, que são os 4 P's, eles estão relacionados à empresa, que oferecem produtos ou serviços, e os 4 últimos estão relacionados à percepção do cliente. Então, por exemplo, quando a gente fala de promoção para uma empresa, a gente está falando de comunicação para um consumidor. Quando a gente fala de produto para uma empresa, nós estamos falando de uma solução para o consumidor. Quando a gente fala de preço para uma empresa, a gente está falando de custo para o consumidor. E quando a gente fala de praça ou de ponto de venda, a gente está falando de conveniência para o consumidor. Bom, assim fica mais fácil compreender que o produto é uma solução para o cliente. Quanto mais customizado for, ou seja, quanto mais específico, quanto mais atender uma necessidade específica do consumidor, maior a chance dele cativar ou reter os seus clientes. Imagina que vocês adoram calça jeans, só que vocês estão procurando calça jeans porque calça jeans, sei lá, é uma calça jeans número 44, só que você tem, sei lá, 1,60 m e todas as calça jeans que vocês compram ficam com a barra muito grande. Imagine que vocês consigam comprar uma calça jeans no número que vocês buscam, do tamanho que vocês querem, ou seja, customizado da forma como você quer. Tentem se colocar no papel desse consumidor. Isso não vai te gerar uma satisfação máxima? Imagine que vocês estão comprando, sei lá, um carro. E vocês querem que esse carro tenha ar-condicionado e que numa das laterais ele venha com um adesivo com o seu nome. Sei lá, ou qualquer outra especificidade que só o seu carro vai ter. Vocês não vão se sentir especiais por isso? Essa é a ideia de produto, da relação de produto com a percepção do cliente em relação a esse produto. Preço, custo para o cliente. Quanto maior for a dificuldade para o cliente comprar aquele produto, maior vai ser o custo percebido por ele. Quanto menor for a dificuldade para o cliente comprar aquele produto, menor vai ser o custo percebido por ele. A dificuldade ou a facilidade estão relacionados muito à conveniência. A forma como você expõe seus produtos, o local onde você expõe seus produtos, a forma como você atende os seus clientes, tudo isso para o seu cliente implica diretamente no custo percebido por ele. A gente precisa considerar hoje, existe grande concorrência, existe muita facilidade para o consumidor comprar online. Então, se você tem uma loja física, o que você tem que fazer para diminuir o custo percebido por ele? Praça é a conveniência para o cliente. Ele precisa se sentir bem e à vontade para comprar na sua loja. O ambiente de compra, né, se a gente está falando de online, é a própria casa, é o escritório, o ambiente de lazer, enfim, o que você vai fazer para facilitar a compra dele? Percebam isso. Tentem se colocar no papel de um consumidor. Se você tiver uma loja física e ele tiver que enfrentar um grande trânsito para chegar até lá e ainda não tiver estacionamento, ele vai pensar 2 vezes antes de ir lá, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Promoção. A promoção é a comunicação para o cliente, né? Como que você vai influenciar ele? Como você vai fazer com que experiências positivas de outros consumidores influenciem a decisão de compra do seu consumidor? As empresas têm que ter jogo de cintura para
para mostrar isso através de algumas ações, através das opiniões positivas obtidas, e também para driblar problemas em opiniões negativas que, de qualquer forma, vão aparecer. Para a melhor empresa do mundo, as dificuldades e as opiniões negativas vão aparecer. O que muda é a forma como a empresa lida com isso. A transparência com que ela lida com esse problema. A gente vai começar o conceito de marketing digital falando de, ao invés de 4 P's, nós vamos falar de 8 P's de marketing. Tá? E contemplam 8 passos que uma empresa deve seguir para obter sucesso na internet, nos meios digitais. Este é um processo cíclico que se renova a cada período, segundo o autor Conrado Adolfo, que escreveu esse livro, Os 8 P's do Marketing Digital. Bom, nós vamos começar a falar sobre alguns e vamos deixar para falar sobre outros na próxima aula, tá? O primeiro deles, o primeiro P é o P de pesquisa. Para você entrar no meio digital, você precisa pesquisar o meio em que você pretende inserir o seu negócio e avaliar os preços que os produtos que os concorrentes estão empregando, quem é o cliente, aonde ele está, quem é, o que ele pesquisa, onde ele navega, quem são seus concorrentes, o que os concorrentes oferecem, quais os diferenciais desse concorrente. A partir disso, pode-se criar uma persona, ou seja, alguém com um perfil médio do seu consumidor, com as características do seu consumidor, que pode comprar aquele determinado produto. Essa pesquisa também te ajuda a criar essa persona. Mas muitas empresas acabam definindo essa persona através dessa pesquisa. Gente, essa é uma explicação inicial. A gente vai fazer um exercício nas próximas aulas disso na prática e vocês vão conseguir entender um pouco melhor, tá? O planejamento, ele serve para desenvolver ações estratégicas de marketing para a empresa. É aqui, nesse momento, que é possível planejar a oferta, planejar o funil de vendas, desenvolver um modelo Canvas de planejamento, onde você consegue ver as dores do cliente, as soluções, entre outras coisas. Esse planejamento, dentro do conceito dos 8 P's, normalmente é feito dentro desse conceito de Perfect Business Canvas, onde você infere conceitos sobre incômodos, histórias, transformações, solução, objeções, fontes de tráfego, conteúdos de qualificação e oferta. E é sobre isso que nós vamos começar a falar na nossa próxima aula. É super interessante esse conceito de planejamento. Se vocês levarem a sério e prestarem atenção, qualquer um de vocês que tiver interesse em montar um negócio digital vai ter essa capacidade, claro, analisando isso tudo sob uma ótica crítica e séria, baseada em estudo e planejamento. Tá certo? Por hoje é só. Deixo meu abraço e meu beijo. Até a próxima aula, gente. Até mais.